Muitos filmes entram pra história, seja pelo roteiro impecável, seja pela produção em si. E um desses filmes que com certeza marcou toda uma geração é Meninas Malvadas. Seja porque é um filme cheio de bordões inesquecíveis como Isso é tão barro. Gretchen, para de tentar fazer o barro acontecer. Isso nunca vai pegar. Porque você é tão obcecada por mim. Meu queridinho, por que você tá tão obcecado por mim? Não posso evitar ser tão popular, mas também por trazerem personagens com personalidades bastante marcantes. Mas será que esse filme, que é um queridinho de muitas pessoas, envelheceu bem? Eu sou o Max. E eu sou o Dani. Quem nunca assistiu Meninas Malvadas, não é? O filme é protagonizado pela Lindsay Lohan no auge da sua carreira e conta a história de Cady Heron, uma menina americana que foi criada na África com os pais e educada em casa. E ao se mudar para os Estados Unidos com os pais, ela sofre esse baque sendo inserida no mundo de adolescentes do ensino médio que ela nunca teve contato. E como toda escola, né, como todo ambiente de ensino médio, e tem aquelas panelinhas e tal, sempre tem a garota mais popular da escola, e nesse caso era a Regina George, que era denominada Abelha Rainha, Queen Bee. E apesar de ser um filme muito querido, eu mesmo amo esse filme, né, à toa que eu tenho esta camisa que eu comprei na lojinha da Arim. Mas se você for assistir o filme hoje, 17 anos depois, você vai perceber que o filme é carregado de momentos que não são muito legais. E apesar do filme ter sido lançado em 2004, mas já não era legal naquela época e continua não sendo legal. E esse vídeo é pra isso, pra relembrar esses momentos problemáticos do filme. Vocês lembram da Rafa Kalimann fazendo missões humanitárias no país África? E no filme a Cady Heron age dessa maneira, porque ela veio da África, mas em nenhum momento diz de qual país da África. É como se a África, como um todo, fosse um país com uma cultura única. Uma coisa bem... E os pais dela são geólogos, então ela devia saber um pouco mais de geografia. Mas sinceramente, olha pra mim. Olha... Meu, eu sou gostosa, eu não preciso saber geografia. Isso é uma característica que a gente tem até hoje em dia, né? Muitas pessoas falam da África como se a África fosse um país e não um continente, uma unidade de diversas culturas, cada uma mais diversa, que eu falei diversas demais, né? E por falar em generalização, em um determinado momento do filme, a Cady Heron tá procurando um lugar pra sentar ali no refeitório, né, na hora do lanche. E ao chegar perto de uma mesa onde só tinha garotas negras sentadas, ela cumprimenta falando Jumbo, né? Supondo que só pelo fato de elas serem negras, elas são da África. Que inclusive, quando a Janice e o Damien estão apresentando na escola, né, falando das panelinhas, dos grupos, eles denominam as negras como as negras antipáticas. Reforçando aquele estereótipo de que as negras são barraqueiras, são problemáticas e são esquentadas e tudo isso. E resumindo as personagens negras ali daquela cena, simplesmente a característica física delas. Elas não tem nada mais a agregar além de serem negras e serem antipáticas. Sem falar nas asiáticas também, né? Que o único papel delas era ser amante do professor de educação física, que por sinal elas eram menor de idade. E tinha um caso com o professor. E em relação ao racismo, o filme também tem uma cena polêmica, que a gente não sabe dizer se é uma crítica da roteirista ou se de fato foi um momento de racismo, que é durante a cena em que o diretor diz que eles estão recebendo uma aluna nova da África e a professora de matemática olha para a única menina negra na sala. E ela até questiona, mas eu sou de Michigan. Isso pode ser porque a roteirista já previa, né, que o americano em si é racista e ele olha para as pessoas negras de uma forma diferente. Tanto que a própria roteirista já assumiu que ela entende que as pessoas vão ver os filmes dela e os trabalhos dela como racistas. Ou podia ser uma paródia que ela estava fazendo, uma graça que ela quis fazer com o fato do americano em si ser racista. Mas é o tipo de coisa que a gente não se cabe mais, não tem graça fazer piada sobre esse tipo de coisa. Se na época já era bem problemático, imagina hoje. E por falar nesses estereótipos ridículos, que o filme tá repleto, a gente tem também o personagem do Damien, né? Que é um personagem gay extremamente clichê. Eles resumem a personalidade dele a ser aquele gayzinho gordo engraçado. Chaveirinho de hétero, né? Que é só pra isso que ele serve. Tanto é que se tirarem ele da trama, não vai ter relevância nenhuma, não vai fazer falta nenhuma pro filme. Ele tem momentos marcantes, é extremamente carismático, sim, mas pra trama ele não tem relevância nenhuma, né? E é uma problemática dos personagens LGBT ao longo da história do cinema, né? O gay é sempre aquele caricato, mas é extremamente desnecessário. E ainda sobre estereótipos, temos a Regina George, que é a menina mais popular do colégio. Por que ela é popular? Porque ela é super padrão, super gostosona, bonitona, loira. E que tudo que foge disso não pode ser popular, não é popular. E assim como ela, temos a Karen, que é o estereótipo do estereótipo da garota burra, da loura burra. Esse é um estereótipo bastante característico dos anos 2000, mas deveria ter ficado lá. Não se cabe mais fazer esse tipo de piada hoje em dia. Não cabe onde?
E as cenas que mostram os personagens dizendo pra Cade que se ela entrar pra equipe de matemática, ela vai estar cometendo suicídio social. Essas falas serviam para reforçar, né, esse estereótipo da patricinha popular, que ela não poderia ser inteligente ou ser estudiosa, né? Tipo, a menina, para ser popular na escola, tinha que ser meio que burrinha, que era o caso da Karen, da Gretchen, e até em alguns momentos a própria Regina George, porque a Cade passa a perna nela bonito. E por falar nessa sabotagem da Cade com a Regina, em um momento lá ela tenta prejudicar a popularidade dela. E o que ela faz isso? Ela dá barras suecas que são pra ganhar peso pra Regina, pra que ela engorde. Por quê? Porque ela engordando, ela vai sair dali do padrão da garota popular perfeita, que pra ser popular precisa ser padrão. E essa é uma questão presente em diversos momentos do filme. Em nenhum momento você vê eles tentando criticar esse tipo de atitude. E saindo um pouco do filme, né, trazendo um pouco para o reflexo que esse filme teve na sociedade, principalmente entre os jovens, a gente percebe que tem várias pessoas que se inspiram na própria Regina George para ser tóxicas, para serem falsas, para serem duas caras com as pessoas, e acham isso tudo bem. Que o filme reconhece as atitudes tóxicas dos personagens, ele reconhece algumas, né? A gente verifica lá no final aquela liçãozinha de moral típica dos filmes adolescentes da época, mas algumas questões eles não trabalham, não. Eles não trabalham a questão da gordofobia, não trabalham a questão do racismo, nem desses estereótipos dos outros personagens que já a gente comentou aqui no vídeo, né? E apesar de todos esses pontos problemáticos, o filme ainda assim é bem divertido de se assistir. Assim, ele é um bom reflexo da época, então a gente tem que assistir lembrando que a mentalidade das pessoas era um pouco diferente lá. Mas dá para serem levantadas as críticas e analisar que esse tipo de filme, hoje em dia, não daria muito certo. A gente reconhece que é um filme icônico, até porque vira e mexe, as pessoas trazem de volta momentos icônicos desse filme, seja porque algum meme encaixa com alguma fala ali do filme, ou seja por outro motivo, mas volta e meia esse filme volta a ser assunto, assim como tantos outros clássicos dos anos 2000. Em alguns pontos, o filme Meninas Malvadas não envelheceu muito bem, mas a gente pode tirar assim um bom proveito dele ainda, dá pra assistir, rir e relembrar dos momentos hilários que ele tem. E que outro momento do filme você acha que foi bem polêmico ou bem possível de receber uma crítica, que a gente pode não ter comentado aqui? Ou também que outro filme que você gostaria de ver a gente analisando aqui, para verificar se ele envelheceu bem ou não? Então deixa aí nos comentários para talvez a gente analisar o filme todo ou as partes mais polêmicas desse filme aí que você vai sugerir nos comentários aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com um amigo, com uma amiga, se inscreva no canal, muito obrigado por estarem conosco até aqui. Até o próximo vídeo, valeu!